Olá pessoal, aqui estamos com mais uma palestrante incrível do Congere. Pessoal, olha, hoje tá difícil aqui, viu, para entrevistar e fazer aquelas perguntas que vocês certamente vai abrir a cabeça de vocês, vai levar vocês para um outro nível de ser humano, porque afinal de contas é disso que se trata. As pessoas no centro do mundo. E a gente tem o prazer de estar aqui com a Samantha, que é uma palestrante incrível, porque eu estava lá escutando uma palestrante sobre diversidade. Na verdade, eu diria, por que diversidade? Porque nós somos todos, cada um é um e todo um é uma peça. Então, já somos, né? E ela assim, falou, vocês vão ter a oportunidade, eu vou deixar que ela fale. Exatamente, certo? Então, eu estive lá também, eu só vou te dar uma pimentinha aqui, Samantha. Eu sou formada em português. Você imagina o que é isso hoje? Imagina. Então, ilumina a gente com o que é essa comunicação que a gente precisa ter hoje em dia para ser inclusivo, para ser o que todo ser humano devia ser, afinal, né? É verdade. Exatamente, seja muito bem-vinda, o espaço é todo seu, conta tudo aqui pra gente. Maravilhosas, muito obrigada, gente, obrigada pelo convite. Vamos falar aí sobre a linguagem inclusiva e agora com uma professora de português. Meu Deus do céu, olha só a responsabilidade. A gente fica até sem saber, né, o que falar. Será que ela vai corrigir? Ela vai começar a falar assim, garota, você tá falando algumas coisas aí que não... Será? Jornalista também sofre, viu? Porque eu falo que eles corrigem a gente. Corrigem, nossa senhora. A comunicação inclusiva, ela veio para mim de encontro assim que eu até mostrei na palestra, que as pessoas começaram a usar de uma maneira errada. Então, as pessoas elas achavam que ser inclusiva era colocar um arroba no final de qualquer palavra, era colocar um X no final de qualquer palavra e até colocar um E no final de qualquer palavra. Eu comecei a estudar porque a minha formação é em relações públicas, então a gente trabalha muito com a comunicação, de entender, de fazer uma comunicação efetiva, de como que eu posso me expressar com as pessoas de uma maneira que todas as pessoas que estão ouvindo vão entender e não vão se sentir excluídas. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber que as pessoas estavam usando esses termos e algumas pessoas estavam sendo excluídas, eu comecei a pensar, não está sendo tão legal essa comunicação. Porque vamos alinhar, porque as pessoas estão achando que está super incrível falando no final de um e-mail, no final de uma mensagem, colocar um X no obrigado, um arroba no obrigado, até um E no obrigado, que fica obrigade, sem entender o porquê, qual a importância, como que a gente pode incluir pessoas. Como todos agora que todos, tá dizendo, né? E fica ali, fica movimentando. E aí eu comecei a estudar e a pesquisar e a entender até que ponto faz sentido e como que a gente deixa a comunicação inclusiva. Porque, na verdade, a gente quer que todas as pessoas se sintam representadas. E eu comecei a estudar e a entender que quando eu coloco um X, quando eu coloco um arroba, eu estou excluindo pessoas cegas e pessoas que usam leitor de tela, além de pessoas dislexas, que já têm um problema no aprendizado. Então você imagina, já tem uma dificuldade no aprendizado, aí coloca um símbolo, aí fica mais difícil para essa pessoa entender. Então eu estou excluindo aquela pessoa. Então, vai dificultando ainda mais. Vou dificultando. É tão importante. E aí vai ficando assim, eu tô achando que eu tô sendo inclusiva. Não, você não tá sendo, você tá excluindo outras pessoas, então você não tá sendo inclusivo. E o E, que é a linguagem neutra, que tá muito nas redes sociais e agora tá vindo pro debate, ele só é inclusivo desde que o meu público entende essa forma de linguagem. É igual uma gíria. A gente só entende a gíria se você é daquela região.
Eu sou da capital paulista, então nós temos algumas gírias, algumas formas de falar que pessoas de fora que falam português muitas vezes não entendem. Fica assim, nossa, mas não faz sentido. E como eu posso fazer um paralelo aqui, porque eu sou paulistana, agora estou morando aqui no interior. Então, assim, só uma curiosidade. Então, as pessoas aqui viram e falam assim, nossa, eu peguei ar daquela pessoa. Um dia eu vi e falei assim, gente, mas o que é isso? Peguei ar, não gostei, fiquei com raiva, sabe? Então, é bem isso que você está falando. Às vezes é uma coisa simples, mas que vai mudando, né? Faz toda a diferença, porque eu comecei, e aí eu fico pensando, então eu tenho que trazer uma comunicação para unir essas pessoas e não começar a fazer nichos. Então, faça entender. Se faça entender, que é a regra da comunicação. Exato. Agora você falou, você me deu o gancho, porque era isso que eu estava para apontar. Que você deu um elemento muito importante. Que, olha só, gente, comunicação não é porque eu falo e eu assumo que o outro entendeu. A comunicação é quando o outro entende aquilo que eu falei. Entendeu a intenção daquilo que eu falei. Então, já por si só, a comunicação é uma fonte de mal-entendidos. Então, Sim. A gente tem que assumir realmente essa posição. O outro entendeu, veja que é uma coisa muito mais, eu diria assim, gentil, carinhosa, atenta, de um ser humano para outro a comunicação, né? Denise, De olhar, será que a pessoa está entendendo o que eu estou falando? Se não, minha gente, bem, não é comunicação. E hein? principalmente isso que ela trouxe dentro das empresas, no mundo corporativo também, o Muito mais quanto isso complicado, faz a diferença, né? Hoje você se sentir acolhido, né? E Sim. dentro desse cenário. Sim, total, porque eu lembro que essa regra de que se você consegue explicar para uma criança, a sua comunicação está assertiva, ela está inclusiva, porque a base é essa da comunicação inclusiva, é que todas as pessoas entendam a mensagem que eu estou passando. Então, quando eu coloco termos de outra língua, quando eu coloco um português um pouco mais rebuscado, mais acadêmico, se o meu público não tem conhecimento daquelas palavras, eu vou estar excluindo aquelas pessoas. E isso sempre me chamou a atenção, logo nos primeiros anos de faculdade, porque eu comecei a entender mais sobre comunicação e eu vi algumas coisas, alguns formulários de ajuda, de ações afirmativas para pessoas negras, para pessoas de baixa renda. Mas a linguagem era tão difícil que eu ficava assim, tá, eu estou na universidade, eu consigo entender a mensagem que eles querem passar. Mas não é a grande Mas maioria, não é a grande maioria. Eu ficava pensando, se minha mãe ler isso, ela não vai entender. Eu vou precisar explicar para ela. E por que vai escrever de uma maneira tão difícil, sendo que a sua proposta é uma ação afirmativa? A gente pode até fazer um parênteses, né, Denise, com esses contratos, às vezes, que a gente recebe, né, no mundo jurídico, existe muito isso também. Sim. Eu falo que a gente tem que ler com o dicionário do lado, porque você não entende. Nós fazemos parte, Samantha, só para te dar aqui nós fazemos parte de uma iniciativa que se chama Universo Ágil. É um grupo que trabalha para divulgar e democratizar os conhecimentos sobre os métodos ágeis. Então, o Universo Ágil, nós temos vários podcasts ao longo da semana e um dos princípios da agilidade, eu vou falar um que eu acho muito importante, que eu considero que esteja diretamente ligado com a questão da comunicação: transparência. Se você não tem uma comunicação efetiva, assertiva, você não tem transparência. É isso que você está falando. Colocar palavras em outro idioma. Quando você é bilíngue ou trilíngue, precisa ter muito mais atenção. O dia a dia dentro de uma empresa, por exemplo, nem todas as pessoas, nem todos os cargos demandam que a pessoa tenha um outro idioma. Como é que isso circula dentro de uma empresa, não é verdade? Você trouxe exemplos ótimos aí, aquele do case. Conta pra gente. Eu acho que o case é um dos. Eu lembro que onde eu trabalho,
é uma empresa americana, então eles usam muito as vogais, assim, siglas, né? Então, eles chegam lá e falam, OKR, e eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é OKR? Traduza pra mim. E aí a galera ia falando, assim, as coisas, eu ficava assim, gente, deadline, que eu amo, né? Porque a galera vinha e falava assim, o deadline. Aí eu ficava assim, deadline? Mas pra quê? O que é isso, né? É o prazo de entrega. Tem uma que agora é nova, que eu amo. Eu amo assim, porque eu tô sendo debochada, tá, gente? Mas assim, short time. Short time. Eu fico assim, pra que usar short time? Curto tempo. Assim, não faz sentido. É pra ficar mais bonito e não ser entendido, sabe, né? Não é essa a função, fica uma concha de retalho, porque você tá falando tudo em português e no final você joga, salpica uma em inglês e depois volta pro português. Eu lembro que era muito difícil, era super difícil, e hoje eu faço esse treinamento para dentro da empresa e fora, e falo com os meus pares dentro da empresa, e muitas vezes quando eles perguntam, hoje eu estudo inglês, então boa parte eu entendo, algumas eu não entendo, e eu fico assim, mas o que é isso? Ah, não, em português é isso. Ah, tá, agora eu entendi. Por que não usa português? Ah, não sei. Por que não usa dessa maneira? Ah, é verdade, vou começar a usar. Mesmo quem sabe inglês, né? Ela que já viajou o mundo aí. Mesmo os nativos, às vezes, falando, às vezes a gente não entende algumas palavras, você fala, né? Então, assim, verdade. Olha, por isso é que assim, duplamente, triplamente, né? Eu tiro o chapéu para a tua palestra, porque tudo isso que você falou, a gente vê. E da maneira como você trouxe, leve e assim, como você falou, debochado, mas com todo sentido, fazendo a gente tomar consciência dessas pequenas coisas que a gente não faz ou que a gente comete durante a comunicação, né, que acabam por atrapalhar o resultado final, que é a compreensão do que você... A mensagem, sim, é a regra básica. Eu estou me comunicando, para quem estou me comunicando? Essa comunicação, ela vai ter volta? Então, se eu estou escrevendo um texto, um post, estou fazendo alguma coisa em alguma rede social, essa comunicação, eu vou ter resposta do meu público? Então, meu público, ele vai interagir comigo, ou essa comunicação eu só estou passando para eles? E se eu olho a minha comunicação e eu estou passando para o público, mas eu não estou pensando, será que se não entender vão perguntar? Tá gravando. E aí, se... Não, mas isso aqui é o mundo real, presente, né? É o mundo real, venha, não. Esse é o mundo real, essa é minha mãe, dá um oi pra galera. Nós gostamos, né? Não é nada, seja muito bem-vinda. Essa é a mãe da Samanta, gente. É a mãe da Samanta, a dona Regina. Dona Regina. Dona Regina, nós estamos aqui sendo iluminadas por sua filha. Que orgulho, né, dona Regina? Que orgulho. Né? E aí a gente você vê que belezinha que tá? Foi uma honra, né? Foi uma honra tê-la aqui no nosso Congere, no nosso 8º Congere, participando e elucidando, né, tantas pessoas desse mundo, né? Com certeza. Foi incrível. Eu agradeço demais a sua participação. E agora da dona Regina. Você viu? Que privilégio. Privilégio, O privilégio é nosso.